Atenção, freguesia! Estamos de volta! Que saudade de você! Eu sabia que você estava me abduzidinha, meu abduzidinho, você estava com saudade do Simbora aí! Empreendedorismo, liderança, exoconsciência, a espiritualidade com foco, sai da brisa e vem com foco. E hoje, vocês vão conhecer melhor ele no episódio de hoje, meu sócio, na verdade o 8º sócio. O tema de hoje, 8 sócios e um segredo. Vem com a gente! Vem com a gente! É um eco, você vê? Galera, muito feliz de estar aqui hoje apresentando para vocês o Gustavo, que hoje trabalha comigo no Círculo. A gente é parceiro, irmão, sócio. E afinal de contas, de onde veio esse alemão, na verdade? Vocês vão descobrir que ele é louro por fora, mas é preto por dentro, sabe? Ele tem uma coisinha. Mas ó, a real é o seguinte, eu brinquei no título, 8 sócios e um segredo, porque desde que eu comecei a empreender, eu tive 8 sócios mesmo, assim. Tive 7 sócios até chegar no Gus. O Gus é o 8º. E, claro, quando eu comecei a empreender, como muitos de vocês, a gente, você vai, né? Você é inseguro, etc e tal, né? E teve um segredo no meio dessa história, porque depois do 7º sócio, eu prometi para mim mesmo, não quero mais ter sócio, não vou mais ter sócio. Mas aí um segredo mudou tudo. Se você ficar com a gente, você vai saber qual foi o segredo, querida! Mas conta aí, alemão, quem é Gustavo Meller para essa galera que acompanha aqui? Empreendedor novo, é isso? Sim, novinho, novo, né? Novinho em folha. Quem é o Gustavo, então? Boa pergunta. Quem era o Gustavo? Quem era o Gustavo quando a gente se conheceu, né? Só um bom começo. O Gustavo era um engenheiro químico que trabalhava na indústria de papel e celulose há mais de 8 anos e desde que se formou continuava estava trabalhando na engenharia. Só que eu tinha sempre para mim que aquilo não era o meu final, era só um intermédio entre o que eu precisava fazer até então, para daí começar a realizar, de fato, empreender. E é engraçado porque na minha família... Já queria empreender, então? Eu já queria empreender. Eu sempre tive cases de fracasso na minha família. Meu pai tentou ser empreendedor por muito tempo, saiu da faculdade, tentou ser empreendedor, ficou aí uns 20 anos tentando ser empreendedor, até que se encontrou no funcionalismo público. Então, quando eu entro na minha jornada, na minha carreira profissional, eu tinha esse estigma de que a pessoa realmente senta na sua cadeira quando ela entra no funcionalismo público, quando ela entra num regime mais estável. E a partir dali, a vida dela estabiliza. Famoso garantidinho. Tá garantido, né? Tá ali, tudo tranquilo. 13º, governinho, aquela tetinha... Né? Aquela tetinha gordinha. Cheia. Nunca nos falte uma tetinha dessa, né? Tá. E daí, nesse instante, eu pensava, quando eu saí da faculdade, eu tinha essa pressão. Você tem que passar num concurso público, você tem que passar na Petrobras, você tem que escolher um bom concurso público. E para mim aquilo não fazia sentido. Sim. Porém, eu ainda tinha uma ligação muito forte com a minha família e pensava assim, será que quem está errado sou eu? Será que eu preciso percorrer outros caminhos? É que não é melhor ter um financiamentinho imobiliário descontado direto no Lerite. Isso era o que era mais chamativo, né? Muito chamativo. Eu fiz concurso da Caixa Econômica, eu sei do que eu tô falando. Minha mãe falava, não, olha, a parcela da casa já cai direto no Lerite, você não precisa nem se preocupar. Eu falava assim, desde quando isso é benefício, mano? Isso pra mim parece um chicote estralando no teu lomba. Por 30 anos você tá lascado. Mas quando eu saio da faculdade, eu já tenho o meu primeiro arrobo de empreendedor. Eu estava na empresa júnior e pensei, precisamos fazer um evento grande, precisamos mobilizar a galera. E eu trouxe um grande empreendedor do Rio de Janeiro para fazer uma palestra lá na faculdade. Então eu mobilizei o pessoal da empresa júnior, conseguimos o auditório da faculdade, trouxemos ele, o auditório encheu, eram mais de 1000 pessoas, tinha gente parada atrás para escutar o que ele falava. Ele era um cara bem importante. E no final, vou levar ele para jantar, ele fala, gostei de você, passa lá no meu escritório para a gente conversar. E daí eu já conversei com ele e entrei e comecei a trabalhar na empresa dele.
ele tinha saído de uma empresa de quase 5 mil engenheiros para montar uma pequena empresa que eu era o funcionário 40. Então eu cheguei lá, eu fazia de tudo. Mas era muito, muito legal porque eu trabalhava direto com eles. Então, Sim. desde o começo, no primeiro minuto como engenheiro de fato, eu já trabalhava direto com sócios e proprietários das empresas. E aquilo para mim era um grande aprendizado. Eu pensava o seguinte, será que a minha decisão aqui dentro da empresa é virar um engenheiro, é seguir carreira de engenharia, ou é eu ficar aqui onde eu estou porque eu consigo observar quem de fato tomam as decisões? Uhum. E aquilo para mim foi uma grande escola. Participar e compreender como essas mentes que tomam decisões importantes, que hoje é o lugar onde eu sento, decisões estratégicas de empresa, como elas pensam, como elas se comportam e como elas têm empresas de sucesso a partir daquilo que elas decidem a realizar. Aliás, a decisão é uma palavra que está diretamente proporcional à remuneração. Você parar para pensar, cara, eu estou excluindo aqui jogadores de futebol e companhia limitada, que aí é um outro viés. Mas dentro do mundo corporativo, dentro do empreendedorismo, quer dizer, ganha mais quem põe o cu na reta pela decisão. Essa que é a verdade. Então, quanto mais decisões competem a mim, ou seja, quanto mais eu tenho que decidir rumos, e quanto mais esses rumos afetam diretamente o negócio, mais a remuneração que essa pessoa tem que ter, porque entra uma coisa de energia mental na tomada de decisão. Isso é interessante quando a gente fala de empreendedor, porque no fundo, quer dizer, quando a gente compara funcionalismo público, por exemplo, que claro, também tem a sua função e precisaria ser pensado com cabeça de empreendedor, mas quando a gente fala de funcionalismo público, ou mesmo de operação, do mão na massa, do fazer acontecer, a diferença para um empreendedor é que, cara, às vezes o cara na operação, se ele toma uma decisão errada, ele vai para casa e dorme. O empreendedor, se ele tomar uma decisão certa ou errada, ele vai chegar em casa e ele não vai dormir. Ele vai continuar pensando aquilo, né? E é interessante porque realmente é uma coisa que não se ensina em escola nenhuma. Você não vai ter esse aprendizado na faculdade de engenharia, de psicologia, de marketing, coisa e tal. E essa oportunidade que você está falando, né, que a vida te colocou e você abraçou, de conviver com quem tomava a decisão, porque decisão a gente começa a aprender a tomar por osmose, por conviver com pessoas que têm que tomar decisão, conviver com a tomada de decisão, conviver com a crise que exige decisão, né? Isso é muito foda, porque parece, a impressão que eu tenho na timeline é que você fez um estágio de empreendedorismo. Sim. Ali, né? Sem nem perceber, porque na época eu tinha a ideia de, ser empresário deve ser legal. Ao contrário daquilo que eu vinha sendo colocado na minha família, onde o empreendedor é aquele que está sempre camelando, está sempre lutando e batalhando e tudo mais. E quando ele vira um CLT, um funcionário público, ele se estabiliza. Para mim, tinha muito isso, assim, deve ser legal essa tomada de decisão, porque decidir sempre foi algo que me chamava atenção. Uhum. Eu lembro de uma ligação que o que era presidente na época da empresa, nós estávamos no meio de uma licitação muito grande, e ele ligou, eu era estagiário, daí eu comecei a contar para ele o que tinha acontecido, os fatos que estavam durante essa licitação. Ele perguntou assim, Gustavo, o que você decidiria? E eu lembro que na hora eu tomei um susto, né, porque eu pensei assim, eu sou um estagiário, mas ele está me dando a oportunidade de falar. Eu falei, eu faria desse jeito, porque durante a reunião eu observei isso, aquilo. Durante aquela outra reunião, o licitante falou isso, aquilo. Assim, então, por causa disso, eu faria desse jeito. Eu assim, Gustavo, então vamos fazer assim. E daí eu desliguei o telefone, eu lembro que tinham outras pessoas. Ai, meu Deus, que eram mais importantes que eu. E quando o cara falou, ele tomou a decisão por todo mundo, ou seja, já estava todo mundo tomando a decisão do estagiário, mas no fim as coisas caminharam e correram e deram certo. Aquela estratégia que a gente montou, eu e ele juntos, deu certo e a empresa ganhou a licitação. Então, essas pequenos lances começaram a me dar confiança na tomada de decisão, mas eu ainda tinha a necessidade do gap técnico, ou seja, como que eu ganho bagagem operacional
Para que daí, hora que eu chegue numa tomada de decisão real, que agora é o meu que está na reta, que eu tenha também a bagagem para executar aquilo que eu vou decidir. Eu tinha dificuldade, era, como é que eu estou decidindo? Ok, mas será que eu executo tudo aquilo que eu decidia? É uma outra questão que foi desenvolvendo a maturidade, o quê? Ok, você decide, mas você também, se precisar, tem que fazer. Agora o legal é que no meio disso tudo eu gosto muito essa pergunta, eu acho que vale a pena a gente ter um episódio só sobre perguntas, porque a liderança muitas vezes ela perde muito porque ela não sabe fazer as perguntas certas, né? E esse tipo de pergunta, o que você faria? É uma pergunta fantástica, porque ela empodera, ela desafia, ela desloca o centro de perspectiva para o outro, né? Para um lugar de perspectiva que ele já não tinha, porque ele era CEO da empresa, né? Então, é uma pergunta muito poderosa, porque ela gera uma quantidade de conhecimentos muito grande. Às vezes, as perguntas geram mais conhecimento do que as respostas enlatadas, né? Do faça isso, faça aquilo, não sei o quê, nós aqui fazemos desse jeito. Putz, fica uma coisa engessada. Quando o líder ele vai e pergunta, tá, mas o que é que você faria? Putz, ele abre um arsenal de perspectivas muito fodas. Então, isso dou aqui de mentoria gratuita para você que está vendo Simbora aí. Pergunte para os seus liderados o que eles fariam. Aliás, pergunte aos seus liderados. Pergunte tudo aos seus liderados. Vocês gostam de trabalhar aqui? O que vocês gostam? O que vocês fariam de diferente? O que a nossa marca representa para vocês? O que a nossa empresa representa para vocês? Cara, perguntar é uma grande ferramenta de obtenção de conhecimento. E que mal lhe pergunte, como é que o engenheiro químico começa a tomar ayahuasca, a contatar extraterrestre? Vamos agora para a parte sórdida da história. Que eu ouvi falar que na empresa que você trabalhava, você ficou conhecido como o cara que surtou. O que bateu o pino. O que bateu o pino, o engenheiro. Tinha um cara aqui na engenharia, essa história é real. Ele bateu o pino, foi trabalhar no negócio de círculo. Com extraterrestres e ganha dinheiro com isso. Oh, não. Maravilhoso. É interessante porque foi bem nessa época que eu tive o meu primeiro contato com a espiritualidade. Foi com o livro dos Espíritos. E aquela questão de perguntas e respostas para um engenheiro, para quem gosta de pragmatismo. Quem gosta de uma planilha de Excel. Às vezes eu pensava assim, eu não gostei muito do conteúdo, mas esse livro é foda, porque tem a pergunta e a resposta. Vamos direto ao ponto. Vamos direto ao ponto. E aquilo me abriu a cabeça e as perspectivas. Eu falei, cara, então tudo aquilo que eu pensava, porque eu lembro, durante a faculdade, eu lembro de uma cena clássica, eu no meio da faculdade, caminhando, tinha um solzinho assim, era meio friozinho, e eu com a mochilinha debaixo do braço, indo para a aula, eu parei assim e falei, é isso? É só isso aqui? Então quer dizer, eu vou me formar daqui a uns anos. Bateu uma crise lá. Daí eu vou ter uma mulher, daí eu vou ter 2 filhos, daí eu vou entrar no emprego, daí eu vou ficar velho, vou ter meu neto, vou comer meu bolinho, vou tomar minha cervejinha, morri, e fim de prova. E eu lembro que eu tinha ficado parado assim, caraca, não pode ser só isso. Eu fiquei indignado depois. No segundo depois eu fiquei indignado. Eu falei, caraca, não pode ser só isso. Não pode ser só isso. Não é possível que não é possível. Você descreveu um plano de carreira de sucesso para 90% dos engenheiros, né? É claro, mas a minha perspectiva eu falei assim, cara, então quer dizer que hoje eu com 20 anos já estou descrevendo o meu futuro até os meus 80, então quer dizer... roteiro definido. Se eu virar um autômato agora, o meu roteiro já está definido. Eu falei, não é possível. E eu acho que aquela faísca que me deu foi o que começou a fazer com que eu entrasse num mundo um pouco além. Eu falei assim, o que tem a mais disso aqui? Onde que estão as coisas a mais? Puta, que foda isso. De novo, num assunto completamente diferente, uma pergunta gerando movimento. É interessante isso, né? Não são as respostas que movimentam, são as perguntas que movimentam o mundo. Né? E aí você foi fazer o quê, cara? Depois de Livro dos Espíritos? Você testou na prática, enquanto você lia, você falou, tá bom, vai, vó, você tá aí? Não. Não, assim é engraçado, porque a prática, ela demorou um pouco para eu entender que isso. Eu fiquei muito tempo na brisa, mas vivendo a realidade daquilo que as percepções, elas viravam realidade. Porque para mim as vozes na minha cabeça me acompanham desde pequeno.
É claro que hoje eu entendo um pouco mais, consigo identificar, consigo questionar, consigo pontuar, consigo trazer aquilo para minha prática, porque hoje elas só continuam existindo porque elas me colocam em movimento, em prática, porque também tive um ponto de ruptura onde eu falei, agora vocês precisam me movimentar, vocês não são só brisa, vocês são movimento. Então isso foi gradual, esse movimento. Mas lá atrás, essas vozes, elas falavam à torta direito e conversavam e tudo aquilo. Então conhecer um pouco da realidade espiritual lá no começo, desde o Livro dos Espíritos, me coloca o quê? Começo a identificar um pouco mais a minha realidade. Quando você tinha uns 8, 9 anos, você queria ser o quê quando crescesse? Eu queria ser Ou você já era grande? Jogador de vôlei. Jogador de vôlei. Esporte. Esporte, eu queria fazer esporte. Desde sempre? Desde sempre. Desde pequeno? Sim. Esporte. E daí chegou um momento que eu não cresci muito, que eu estava alto, mas não o suficiente para ser jogador de vôlei. E daí eu pensei, caraca, e agora? Os caras que eram mais altos e melhores do que eu, e eu tinha essa percepção com 18, eu falei, cara, esses caras são melhores do que eu. Eu não sou ruim, eu sou bom, mas eles são melhores. E eles estavam camelando, tinham ido para a Europa, jogavam 3, 4 meses, voltavam para o Brasil. Era muito estável. Aquela vida de atleta, deles, né? Vida de atleta. Eu pensava assim, não, cara, por mais doloroso que seja, eu preciso começar a estudar. Não que eu não tenha continuado no jogar do vôlei, mas a decisão de realmente, agora, fim de prova, para esse sonho de criança, e vai viver uma vida adulta e vai virar engenheiro, ela aconteceu mais ou menos com 18, 19 anos. Legal. Agora é legal porque a gente se conheceu, porque o Gustavo participou no meio desses processos, na última função dele dentro de uma grande multinacional. Ele participou de um processo de mentoria comigo em psicologia de pontos fortes. Você estava procurando o que naquela época, hein? Além de saber que brisa era aquela. É muito engraçado. O que você queria de verdade? Eu queria me fortalecer dentro da minha carreira corporativa. Que bom. Então você que está querendo uma mentoria comigo, cuidado. Pode ser que você saia de lá um empreendedor. Foi muita expectativa versus realidade. Muito interessante isso, porque eu queria realmente começar a me portar como um gerente de empresas corporativas, porque eu sempre fui um líder dentro da empresa corporativa, mas nunca um gerente tradicional. Líder é aquele nome que a gente dá para quem dá responsabilidade, mas não dá salário equivalente. É isso aí. Você é um líder agora dessa área, você já sabe. Você vai tomar no rabo e nós não vamos aumentar seu salário. Linguagem corporativa. Esse poder, você precisa fazer isso por mim. Muito bom. Exatamente isso. Eu tinha essa postura de entender a complexidade dos projetos e falar, eu preciso andar até aqui e daqui você faz isso aqui. Eu tinha delegar as atividades, sentar, compreender, eu tinha muito isso, só que eu não tinha um perfil de gerente. E estavam aparecendo vagas de gerência cada vez mais próximas da minha realidade. Eu pensei, agora eu preciso A vida estava ali, knock. Você falou quem bate. E eu precisava me comportar como um gerente. Na verdade, eu fui no cara mais doido aprender a me comportar como um gerente corporativo. O que será que te fez achar que eu faço ideia de como se comporta um gerente corporativo? Você quer a resposta real ou exoconsciente? Tem 2 respostas para essa pergunta. Aí está o segredo, lembra? 8 sócios e um segredo. O segredo está chegando. O que esses dias eu estava com a minha esposa e ela perguntou, conte essa história para as pessoas. Daí eu falei, mas essa história é mentira. Era assim, mas conte ela do mesmo jeito. Então eu vou contar a história mentirosa. A história para as pessoas ouvir. Essa história pública da RP. Eu assisti um vídeo do Posati e sempre tinha para mim, os pontos fortes e a gente investir no que a gente é de melhor sempre foi uma máxima na minha vida. E quando você falou de pontos fortes, eu falei, cara, tá aí uma pessoa para eu conversar e para eu entender um pouco melhor como eu coloco isso em prática. Essa é a mentira. Essa é a mentira. Sim. E diga-se de passagem, foi uma palestra no evento do Guardiões da Humanidade. Tem outro segredo aqui para Robson!
Agora a verdade foi que o general veio na minha cabeça e falou, você vai fazer mentoria com ele. Eu falo, eu não vou fazer. Você vai fazer, vou fazer uma só, não, você vai fazer 10. Eu falei, puta que pariu, ok, vamos lá. Morreu com dinheiro. Eu gosto de espírito assim. Espírito que faz CTA, converte alto ticket e ainda me custa barato o lead. Putz. Foi exatamente isso. Porque à medida com que eu vim evoluindo na espiritualidade, eu vim cada vez confiando mais nas vozes que falavam na minha cabeça. E quando eu decidi fazer a mentoria contigo e essas vozes vierem falar, vá realmente, siga esse caminho, foi um dos primeiros, meus primeiros mudanças de mindset, ou seja, agora eu confio em quem está aí comigo, porque eu falo, eu vou seguir isso aqui que está falando, eu vou virar, transformar essa voz em ação. E eu transformei. E foi a jornada de mentoria mais louca que eu já fiz na minha vida, porque todos os problemas que ele pintou nós resolvemos na primeira sessão. Então nós ficamos 9 sessões ociosos. 8 sessões, porque a última você pagou um vinho e resolveu. A última eu paguei com vinho, porque aí a gente já estava virando sócio. Aliás, é bem legal essa história do vinho, porque ao longo do processo eu vi o perfil de talentos do Gustavo. Claro, o Gustavo tem um talento que chama organização, no primeiro talento. E esse é um talento que eu acho fantástico, é um talento de execução mesmo. São pessoas que orquestram, né? Em inglês é o arranger, aquele que faz todos os arranjos para as coisas acontecerem. E eu tenho realização no primeiro, então eu sou pata de boi, assim, o louco de fazer. E às vezes o louco de fazer precisa de um louco de arranjar. Porque o louco que quer fazer, ele quer fazer tudo agora, hoje. E o arranjador, ele distribui essa força no cronograma. Tanto que, por exemplo, os líderes, né, os heads do círculo, que é Fernanda, Graziele, todos têm organização nos top 10. Porque eu percebi que é uma parceria que fortalece muito o meu impulso de realizar, de ativar, etc e tal. E eu olhei e falei assim, cara, eu dou certo com esse tipo de gente, né? E eu tava já com o projeto da sede em mente, que nós vamos falar bem aqui nos próximos episódios. No episódio 38, vocês vão ver confiança e competência, nós vamos contar bem a história da sede. Mas eu tava com isso e falei assim, cara, eu preciso de alguém. Não é nem que eu precisava de capital, porque capital eu tinha, graças a Deus, e pelo movimento da egrégora, a egrégora falou que a gente teria energia para fazer. Mas eu precisava de alguém que aportasse isso. E eu comecei, nessas 8 sessões de ócio, nossa, né? Tava lá, aquela coisa, né? Puxava um assuntinho aqui, outro assuntinho ali. Olha pro outro, aquela coisinha meio sem graça, tal. Falei assim. E eu comecei a falar assim, cara, eu acho que esse cara tem exatamente o perfil de alguém que pudesse vir. Além de um feeling engraçado, né? O Gustavo lembra muito meu irmão, Vitor. Também é o atleta da família, né? Visivelmente não sou eu o atleta da família, né? Ele lembra muito e tal, aquela coisa, puta, sossegada. Eu e meu irmão, a gente se matou de porrada tanto quando a gente era moleque, tipo, a ponto da minha mãe fazer a gente dar umas surras de cinta nos dois, fazer os dois ficarem de joelho abraçado com a cara colada. Vou ficar aí até aprender a se amar. Não aprendemos, né? Mas a gente se pegou tanto de porrada que hoje era coisa leve, gostosa e tal. E aquele feeling estranho. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou chamar esse cara pra jantar na minha casa. Porque eu acho que ele pode ser o parceiro que eu tô procurando, né? Pode ser o parceiro que eu tô procurando. Eu vou chamar esse cara pra jantar na minha casa. Vou chamar. Vou pagar ele. Ou vou oferecer pela última sessão, vai ser um vinho na minha casa. Pá! E chamei ele pra minha casa. Mas eu não sabia que... Enquanto isso, do outro lado da linha... É muito engraçado porque você conhecer os seus talentos naturais é importante porque existe uma É o engenheiro, gente. É muito importante você conhecer seus talentos naturais porque existe uma complementariedade entre as parcerias. Enquanto o Juliano, dentro do flow dele, realiza, eu sempre penso o seguinte, eu preciso fazer com que ele realize. O que eu posso fazer para que todas essas ideias e todos esses movimentos de realização dele realmente se concretizem? E é o meu talento natural, arranjar as coisas. Então eu sempre falo o seguinte, Juliano,
você quer realizar, você vai sempre realizar. E eu vou estar sempre aqui para arranjar tudo que for possível para que você em nenhum momento seja represado. Que maravilha. Enquanto isso, do outro lado da linha, estava eu caminhando na obra, uma obra lá em Uberlândia, e nesse momento a gente tinha já finalizado as mentorias, e eu estava seguindo a minha carreira corporativa, pensando em como... Todas as mentorias menos uma. Menos uma. Falei, vamos pagar isso aí com vinho aqui em casa. Vem cá, alemão. Caminhandinho, e daí na ida pro almoço, me veio um estralo. Me veio assim, caramba, por que eu preciso brigar com essas vozes que estão na minha cabeça se elas são minhas? Elas estão na minha cabeça, elas são minhas. Então agora eu decreto, agora em diante, todas as vozes que tiverem na minha cabeça são minhas, essas ideias são minhas, e se eu gostar delas eu vou fazer e não vou pagar direito autoral, porque se quisesse fazer sozinho, tinha pintado na cabeça de outra pessoa. Não, na minha assim, chegou aqui é meu. E fui felizão almoçar. Cheguei felizão, tava voltando. Isso aqui é a mesma lógica de um cara que joga vôlei muito tempo, né? A bola tá aqui, ela é minha. Ela é minha. Eu falei, não, agora quer que eu faça alguma coisa. Se não quiser que eu faça, não pôr na minha cabeça. Não joga a bola em mim. Se estiver aqui, é minha. E voltei do almoço feliz, porque aquilo tinha me empoderado. Eu falei, caraca, agora eu posso realizar o que eu quiser, porque o que tá na minha cabeça, o que eu pensar pode virar realidade, que é meu. Então, durante esse retorno do almoço, eu estava chegando e você mandou mensagem, tá combinado, vamos jantar sexta-feira aqui em casa. E eu guardei o celular, continuei caminhando, já virando o mindset para o que eu ia fazer à tarde, e uma voz irrompe na minha cabeça assim, em alto e bom som. Pergunte para o Juliano se ele quer um sócio. E eu falei, que porra é essa? Porque até então isso não fazia parte da minha realidade. Eu falei assim, não, eu nunca tinha pensado em ser sócio. Eu sempre, o que ventilava um pouco na minha cabeça, assim, eu poderia contribuir com o projeto do Círculo, mas nunca como sócio. Mas, pelo sim, pelo não, eu tinha acabado de decidir que o que estava na minha cabeça era meu. Eu falei assim, agora eu vou chegar lá e vou perguntar. Cara, ele me chega na minha casa, na janta, enrola, toma vendo, pá, solta uma dessas, tá procurando um sócio. Cara, eu me senti tão traído pela egrégora, foi bando de espírito fofoqueiro de um caralho. Porra, eu tô pensando com meus botões, tô aqui avaliando, vocês chegam e entregam meu jogo desse jeito, eu não tive nem cena ali, fiquei disfarçando, pois é, não sei o quê, né? Aquela miada. Que veio com um papo todo atravessado, enrolado, e eu caí, porque na verdade aquilo pra mim ainda era muito novo. Eu falei, deixei estar, depois passou um tempo, aí a gente foi tomar um café e falou, não, de fato eu estou procurando sócio, foi o sinal, mas é que eu preciso de um tempo para pensar nas coisas, eu não sou tão bom de falar tão rápido. Mas o lance é que quando você descobre complementaridade, fica muito fácil de trabalhar. Eu lembro que, quando a gente começou a trabalhar, a ver quanto vai custar, não sei mais o quê, quanto que é isso, quanto que é aquilo, a gente vai contar nos outros episódios para vocês, tinha outras perspectivas aí, né, e tal, mas assim, a gente tinha uma noção de, beleza, vamos investir tanto, precisa dar isso de dinheiro, precisamos fazer isso. A obra, então, da sede, nossa, a gente ficava meio de cabelo em pé, porque falava, não sei o quê. E, bom, se ele é um engenheiro, eu tinha que ser um arquiteto, né? O designer, né, da coisa. E eu falei, beleza, tal, vamos que vamos. E aí a gente começou a perceber no trabalho que a gente fez tudo que a gente queria fazer em tempo recorde, em muito menos tempo do que todo mundo achava que ia fazer. A gente gastou 1/3 do que todo mundo achava que a gente ia gastar, a gente investiu 1/3, né? A gente produziu isso mais rápido e pum, e aconteceu, né? E aí, claro, tem expectativa e realidade nos próximos episódios. Mas o lance é o seguinte, você sabe, cara, que você tem um parceiro quando não existe competitividade. Eu acho que esse é um ponto muito interessante. Competitividade entre parceiros é um sentimento muito estranho. Seja em casa, pode ser tua mulher, teu marido, teu companheiro, tua companheira, seja no trabalho. Se houver uma rivalidade, tipo assim,
agora, o Gustavo tá aqui, como é que é? Vai querer participar de todos os programas, eu vou perder meu espaço. Cara, se tiver rivalidade, fudeu. Não vai ser legal. Agora, quando a gente tem muita clareza, tipo, tá, beleza, esse cara funciona desse jeito, eu funciono desse, e a gente sabe trabalhar junto, aí tem uma complementaridade que é muito boa. Muito boa. E aí existe, que eu acho que é muito legal, um processo de mentoria combinada. Claro, eu sou empreendedor desde os 19 anos, mas o Gustavo tem todo um know-how corporativo, toda uma pegada racional, sistemática. O bichinho na frente de uma planilha, ele emburra até o bagulho sair ali, fica com um beijo desse tamanho, esse número tem que bater. Eu já olho o número e falo assim, não, você tá numa fonte muito feia. A nossa briga quando eu apresento planilhas e dados para o Juliano é a fonte e não o resultado que está lá. Eu falei, olha, o resultado, mas essa fonte Arial está horrível. Aos meus olhos. Não consigo ler texto um Times New Roman. Isso está esteticamente uma merda. Então, mas é legal isso, porque entra uma questão de, porra, beleza, se eu tenho alguém que reza pelos números, eu preciso ser o cara que reza pela estética, pela coisa, e aí existe a complementaridade. E essa parceria é muito foda, né? Eu acho que é legal quando você encontra uma pessoa assim. E você veja, eu tô aqui feliz da vida no 8º sócio, né? E teve gente que falava assim, porque você é muito emocionalmente instável, você teve 8 sócios. Eu falei assim, cara, eu sou dinâmico, eu não nasci com família que tinha dinheiro. Meu pai era ferroviário, meu avô era ferroviário, quem se meteu a ser empreendedor fui eu. E me cagando, porque eu não sabia me vender, não sabia fazer um monte de coisa, né? E aí você vai, né, galgando. Eu fui sócio de professor meu da faculdade, fui sócio de cara que era vendedor, disso e daquilo, e sempre aprendi. Então, eu acho que o foda a gente está começando aqui esse episódio dessa 2ª temporada do Simboraê para vocês, com essa cara nova, estamos gravando na sede, Gustavo está aqui para liderar esse projeto comigo, então o legal disso é a gente perceber os frutos que isso vai entregando no médio e longo prazo. Parceria, o poder da parceria. Às vezes o empreendedor é o cara que começa sozinho, mas o fato de você ter começado sozinho não significa necessariamente que você vai ter que continuar sozinho a vida inteira. Quando tem mérito, o universo dá seus pulos, meu caro, e o parceiro certo vai surgir. É isso aí. No próximo episódio a gente vai falar sobre transição de carreira. O que eu fiz, como eu me preparei, o que eu me enrolei agora, que eu tô falando aqui, tá? Vou fazer de Porque toda transição de carreira tem enrolação. Na verdade, ó... Eu falei, pô, você é engenheiro que projetou uma transição de carreira, cara. Esse é um projeto mais ousado que o engenheiro já fez. A Lua ficou em segundo plano. E foram diversos anos me preparando para esse momento. Não perde aí, fica aí com a gente. O próximo episódio é sobre isso. Tchau! Tchau! Até!